がんを生取っているか、がん患者を知っとっていますか？そうならこの動画をすぐ見てください。今の治療は間違っているかもしれません。がんは3つのものを嫌います。これから説明する3つのことを実験すれば、がんに立ち勝つ力を体に言い換えられます。注意してください。がんはアルカリ性環境を嫌います。どほど体をアルカリJにする方法を説明します。がんは酸性環境で発生するからです。カビや菌、寄生虫、そして仕事が酸性環境を作り出します。だから体をアルカリ性に上つ必要があります。重曹を使いましょう。重曹でアルカリ、ことの問題は解決です。重曹をたくさん使ってください。重曹で体内環境をアルカリことにできます。がんが嫌う2つ目のものは糖分です。そのため、ケートジェニックダイエットをお勧めします。ケートジェニックダイエットと顔に関する科学論文は急に数百数千存在します。なぜでしょう？がん細胞は他の細胞の15倍のブドウ糖を使うため、生存には炭水化物が必要不可欠なのです。炎患者にケトジェニックダイエットを勧めない医者って何なんでしょうか？それはどんな医者ですか？私たちは20年以上患者にケートジェニックダイエットを指導してきました。目をきましてください。あなたは間違った指導を受けています。そして、がんが嫌う3つ目のものは酸素です。では、体内に酸素を十分に取り込むには何をすればいいでしょうか？運動です。HIT、トレーニングやクロスフィットなど深い呼吸を舞う運動で酸素を細胞に届けましょう。ヨガや瞑想で呼吸法を学ぶのも効果的です。皮膚に空気を入れ、血液に酸素を取り込みます。いいですか？中金属デトックスや巨樹、ケトジェニックダイエットなど、個別指導が必要なら、私にご相談ください。診察の予約をしてください。お手伝いさせていただきます。Você tem câncer ou conhece alguém que tem câncer? Então precisa ouvir esse vídeo o mais rápido possível, porque está fazendo tratamento errado. O câncer odeia 3 coisas. Então se você fizer essas 3 coisas que eu vou explicar, você vence ou entrega para o teu corpo as ferramentas para acabar com essa doença. Então presta atenção. O câncer odeia ambiente alcalino. Daqui a pouco eu vou explicar como é que faz para você deixar o seu ambiente alcalino, porque o câncer se desenvolve no ambiente ácido, tá bom? E mofo, fungos, parasitas criam um ambiente ácido, né? Alimentação cria um ambiente ácido, tá? Então você tem que fazer um negócio para ficar alcalino. Bicarbonato de sódio, já falei então, já resolveu um problema do alcalino, ó. Bicarbonato de sódio, usa muito. Vai fazer com que o ambiente do seu corpo fique alcalino, tá? Segunda coisa que o câncer odeia, glicose. Então, dieta cetogênica. Já existe 200, 300 mil artigos científicos mostrando dieta cetogênica e câncer e outras doenças. Por quê? Porque a célula cancerígena, ela usa 15 vezes mais glicose do que qualquer outra célula. Então, para ela viver, precisa de glicose, precisa de carboidrato. Sua dieta é cheia de carboidrato. Seu médico não falou para você não que você está com câncer, você tem que fazer dieta cetogênica, não? Que médico é esse? Cetogênica. Então, você tem que fazer dieta. A gente ensina dieta cetogênica há mais de 20 anos para meus pacientes, tá? Acorda para a vida, você está mal orientado. E a terceira coisa que o câncer odeia, oxigênio. Então, o que faz para você oxigenar muito o corpo? Atividade física. Treinamento HIIT funcional, treinamento metabólico, treinamento crossfit, exercícios que você faz alta, respiração forte para puxar bem o ar, você tem que puxar oxigênio, levar oxigênio lá para todas as células, e atividade física que faz isso. Se você praticar yoga, aprender a respirar na meditação também ajuda.
Segura o ar, deixa entrar nos alvéolos, entra correndo no seu sangue oxigênio. Tá bom? Agora, se você quer que seja orientado tudo isso de forma personal, detox de metais pesados, desparasitação, dieta cetogênica, me contrata, eu vou te ajudar a melhorar a sua saúde. É só agendar a sua consulta, tá bom? Tô aqui para ajudar.